Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu vou mostrar a você como desenhar e sombrear um cilindro. Mas antes eu quero falar algumas coisas, uma espécie de revisão rápida do que a gente fez anteriormente. Inclusive, eu vou mudar o nome dos nossos vídeos a partir do momento em que eu falo da esfera. Porque eu coloquei disco cromático, esfera, disco cromático, cubo, sei lá o que eu botei. E o que acontece é que os robozinhos do YouTube não vão achar esse vídeo, por exemplo, de hoje com o seguinte título: como desenhar e fazer sombreamento de um círculo, de um cilindro. Ainda vou resolver o título, tá? Mas é só para te avisar que eu vou mudar um pouco o título dos nossos vídeos para que sejam mais corretos aqui de acordo com o que a gente está fazendo. Então, eu quero te falar de sombra, tá? Isso aqui é uma esfera, uma bolinha, ó, tá? E a sombra e a luz, elas me ajudam a fazer com que este desenho aqui, ó, né? O desenho de um círculo, sombreado, com luz, tudo certinho, vire uma esfera. Dê a impressão a uma pessoa que esteja olhando que isso é uma esfera e não um disco achatado, uma pizza, tá? Eu aqui estou com o celular ligado, olha só, vamos ver como é que as sombras se comportam. Eu aqui não consigo botar muito em cima, senão vai alterar. Olha, mas vamos supor que aqui eu estou com a luz bem em cima, né? Quase em cima, se eu botar aqui você não vê nada, né? Da minha esfera. A sombra ela é bem curtinha e ela é bem definida, ela é muito bem desenhada, eu consigo enxergar muito certinho essa sombra. Quando eu inclino o celular, eu não estou afastando ele não, tá? A distância é a mesma, eu só estou inclinando. Olha o que acontece com a minha sombra, ela começa a andar. E aqui, infelizmente, essa sombra é do celular, né? Que eu estou com a luz em cima ligada. Olha, ela começa a andar e à medida que ela vai esticando, né, essa parte aqui ela vai ficando menos nítida, menos contornada. Olha só, essa aqui a gente percebe bem a linha, essa já está começando a ficar embaçada. Olha o que acontece quando eu desço bem o celular. Aqui a gente já vê bem embaçado, enquanto que aqui a gente vê bastante nítido, não é isso? Essa é a parte mais escura, é o sombreado mais escuro, tá? Vamos ver o que acontece, por exemplo, se eu tivesse um cubo, tá? Aqui seria o meu cubo de cima, né, com a luz em cima, e vamos virar para ver o que acontece. A mesma coisa. É claro que a sombra, ela assume o formato do objeto. Se eu tenho um cubo, a sombra tem jeito de cubo. Se eu virar para cá, olha como é que ela modifica, né? E assim vai, tá? Aqui ela é nítida, aqui ela vai desaparecendo à medida que a minha sombra estica dessa forma aqui, ok? Vamos ver o que acontece com o cilindro, que é o nosso objeto de hoje. Aqui está o cilindro, né? Visto de cima, obviamente, né? E a gente vai fazendo assim. Observe a forma desse cilindro. Como é que ele é, tá? Ele é reto aqui e aqui ele é arredondado. Eu já vi pessoas desenhando cilindro em que isso aqui fica reto também, mas não é. Se você tem dúvida, é só você fazer essa experiência que eu estou fazendo aqui agora. Vamos colocar uma bolinha aqui para ver como é que ela se comporta. Olha só a diferença. Olha a diferença dos dois. Essa daqui, minha nossa, veja bem, aqui é reto e aqui fica arredondado, porque isso aqui é um cilindro, tá? Então, essa é a parte reta. A esfera não, ela é toda redonda. Então, eu não tenho uma coisa reta aqui, eu tenho uma coisa oval. Ficará oval sempre, mesmo que estique, isto aqui é oval, ou seja, é uma elipse. Em matemática, a gente chama isso aqui de elipse, tá? Então, ela é sempre uma elipse, porque isso aqui é uma peça redonda, uma esfera.
Aqui não, isso aqui não é uma peça redonda. Isso aqui é uma peça que tem um círculo em cima, um círculo embaixo, mas aqui ela é reta. Então, eu tenho isso, tá? Eu tenho uma coisa reta com essa parte aqui redonda, tá bom? E se eu tivesse um cone? O cone vai ser o motivo do nosso próximo vídeo, lá vou eu com aula, tá? Aqui eu tenho o meu cone. Veja que a sombra do cone, ela é bem diferente da sombra do cilindro e da sombra da nossa esfera, tá? Aqui na sombra da nossa esfera e do nosso cilindro, eu ainda tenho... Ah, minha nossa, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Assim, ó, eu tenho um sombreadinho um pouquinho aqui embaixo, porque tem paredes aqui do lado. A esfera, ela tem também parede aqui, ó, tá? Ela tem esse limite aqui, tá? Ele cresce. Aqui também, ele cresce. Aqui ele cresce, mas ele se encontra em um ponto, porque isto aqui é um cone, tá? Então, quando eu olho um cone de cima, ó, ele não tem sombra, tá? Mas quando eu inclino aqui a minha luz, olha o que acontece. Olha como é que é a sombra dele. A sombra dele, obviamente, como eu falei antes, ela acompanha o objeto, então ela tem que ser pontuda, ela não pode ser redonda aqui. Ela é pontuda, tá? E à medida em que a sombra cresce, ou seja, quando alguma parte da sombra se afasta do objeto, a parte que se afasta do objeto, ela vai perdendo o contorno, tá? Enquanto que essas partes aqui, elas estão bem contornadas, tá bom? Bom, tendo isso em mente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa série aqui de vídeos que eu fiz, eu não estava programando fazer essas séries aqui, surgiu por surgir, porque eu dei um exemplo lá na nossa aquarela, eu dei um exemplo de cubo, acabei falando de perspectiva, né, que foi esse daqui, tá? Eu vou falar de perspectiva mais na frente, porque algumas pessoas pediram para repetir isso aqui, né? Então, eu vou falar de perspectiva mais à frente, tá? Perspectiva de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Essa aqui é de 2 pontos. E como eu tinha desenhado um cubo lá, acabei fazendo a esfera. Por isso que a gente está com essa série de vídeos aqui, que na verdade é desenho, né? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: por que isso tudo aqui, saber essas noções é importante? Porque se você olhar ao seu redor, tudo tem formas geométricas. Tudo que você olhar. Essa lapiseira é um cilindro, né, arredondado aqui, ou seja, se eu cortar aqui, eu posso dizer que isso aqui é metade de uma esfera, não posso? Então isso aqui é metade de uma esfera e um cilindro, em tamanhos diferentes, mas é um cilindro, tá? Eu posso dizer que isso aqui é um cubo, uma caixinha, aqui eu tenho outro cilindro, tá? Isto aqui é um cilindro, aqui é outro cilindro, aqui é outro cilindro e mais um cilindro. Quer dizer, se você olhar à sua volta, você vai ver que tudo pode ser associado a formas geométricas, né? Quando você tem, por exemplo, isso aqui, ó, essa caixinha, é um retângulo, ou seja, é um cubo esticado, né? Vamos falar assim dessa forma. Um cubo esticado, né? Um copo é um cilindro. Não importa se ele é menor aqui e maior ali, ele é um cilindro, tá? Se eu esticar, por exemplo, se ele for maior aqui e menor aqui, quando eu estico, né, se eu fizer uma ponta, o que ele vira? Ele vira um cone, né? Tá bom? Então, isso tudo é para te mostrar o seguinte: olha à sua volta, perceba como é que os objetos todos que estão à sua volta podem se encaixar em formas geométricas. E uma vez que você entende como desenhar uma forma geométrica, e principalmente, aliás, e tão importante quanto, como é que você vai sombrear uma forma geométrica de acordo com um ponto de luz, você consegue desenhar melhor, tá? Então você pega o seu sketchbook, seu caderno de desenho, seu caderno de artes, e a sua arte não vai parecer esquisita, né? Porque às vezes a gente faz um desenho, né, em um caderno de desenho, e a gente olha, aquilo ali não está convincente, não está legal, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, porque a gente desenhou errado, né? Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu tenho um automóvel. O que é um automóvel? Eu posso dizer que é isso aqui, ó. É um grande retângulo, né? Ó, aqui assim, não é isso? Aqui em cima eu acho que eu tenho um outro retângulo, né? Que deve ser aqui
conforme, né? Eu posso colocar um automóvel aqui dentro, tá? Dentro de uma forma geométrica. E aí depois, é claro que meu automóvel não é assim. O que eu faço aqui? Eu vou arredondando, tá? Arredonda para cá, sabe? Vai indo. Aqui eu posso esticar até aqui, tá? E vai saindo algum desenho, né? Mas é preciso que eu tenha a noção, alguma noção do que está acontecendo, né? Alguma noção básica de formas geométricas, senão eu não consigo, tá bom? Ó, aqui eu formo uma elipse, aqui outra elipse, né? Aqui eu tenho uma grande elipse, aqui eu tenho outra. E assim vai, assim eu vou construindo, né? Vai, estica, aqui tá muito pequeno. Vou esticar um pouquinho mais para cá, vai assim, aí assim, né? Tira esse daqui. Agora me empolguei, né? Para desenhar o carro. Ai, agora me empolguei, olha só. Tá? E aqui eu já coloco assim, ó, né? Tá? Mas tudo isso você pode observar na rua. Observe como é que as coisas são feitas e tente desenhá-las desta maneira inicialmente. Faça formas geométricas e coloque ali aquilo que você quer desenhar. Por exemplo, você quer desenhar esse vidro aqui de tinta, né? Como é que eu desenharia esse vidro de tinta? Sabendo fazer um cilindro, tá bom? Então, hoje a gente vai ver como fazer um cilindro e como sombreá-lo. Vamos ver? Pronto, deixa eu procurar aqui. Aqui está o papel onde eu fiz aquela esfera, né? Um papel comum, um papel de impressora, tá? Eu vou usar agora esse aqui é um pouquinho mais grosso, ele é um papel Colorflux branco, tá? Eu vou usar esse aqui para a gente fazer o nosso cilindro de hoje, tá? Quando eu falei lá no outro vídeo de esfera, eu disse o seguinte, que eu comecei a mostrar a você como desenhar uma esfera com a mão livre, assim, né? Eu venho assim, olha como eu seguro o lápis, eu venho, aí quando eu acho que tá legal, né? E aí eu corrijo, não é isso? Vem aqui. Mais ou menos isso, tá? E eu falei também naquele vídeo lá atrás que tinha um outro jeito de desenhar uma esfera, caso você não queira fazer assim dessa forma, você quer fazer de um outro jeito. Que é o seguinte, eu vou usar uma régua porque hoje eu tô trêmula, eu preciso realmente usar uma régua. Eu vou fazer aqui um quadrado. Então ele tem 4 lados exatamente iguais. Pronto, um quadrado de frente para mim, tá? Então, esses ângulos aqui tem 90 graus, o quadrado tá de frente. Muito bem, e eu vou aqui achar o meio, né? Porque eu vou desenhar uma esfera, eu tenho que achar o meio do quadrado. O meio do quadrado é assim. Eu vou unir essas pontas aqui. Aqui tá o meio do meu quadrado, tá? Então, como desenhar uma esfera a partir daqui? Muito simples. Daqui eu vou subir, né, uma vertical para cá e uma horizontal para cá, certinho, tá? Assim, desse jeito, tá? Então, quando eu subo a vertical para cá, eu determinei metade desse lado, tá? Isso aqui tem 3 centímetros, aqui tem 1,5, 1,5. Quando eu fiz essa horizontal, eu determinei a mesma coisa aqui, tá? Eu achei a metade dessa distância aqui, tá bom? Como é que eu vou fazer agora a minha... Opa! Como é que eu vou fazer agora o meu círculo? Muito simples. O meu círculo, ele vem daqui, ó. Eu traço aqui uma retinha e outra reta, tá? E aí, a mão livre, eu venho e desenho, tá? Viro o papel, nada de fixar o papel, tá? Isso aí a gente faz, a gente fixa o papel, mas é uma outra história, tá? Venho aqui, ó, e vai. Novamente, tá? Aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra reta, tá? Essa retinha vai assim e vai.
E aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra reta. Perdão, uma reta e aqui eu tenho outra reta. E vai assim, tá? E aí eu vou construindo aqui a minha esfera. Desculpe, eu acho que o desenho subiu um pouquinho, né? Mas é isso. Por que eu falei que aqui eu tenho uma reta e uma reta? Porque a gente tem que deixar uma partezinha aqui um pouco reta para evitar que a pessoa faça isso, ó. O que é um erro. A pessoa vem aqui assim, né? Aqui é reto, reto, reto e reto. É isso que eu estou falando, tá? Isso é para evitar que a pessoa desenhe e faça assim, ó. Ó. Aí quando você vê, você não fez um círculo, porque aqui tá pontudo, tá? Então aqui, ó, reto, desce, reto, sobe, reto, aqui, tá? Então aqui eu já teria um círculo, se isso aqui não tivesse tão mal desenhado, né? Tá bom? Então aqui está o meu círculo. Eu tô tentando nesses vídeos fazer assim o mais simples possível, tá bom? É claro que eu posso fazer isso aqui de uma forma bem precisa, como se faz no desenho técnico, no desenho industrial. Tudo pode ser muito mais preciso do que aquilo que eu estou falando nesses vídeos. Mas acontece que aqui a gente tem seguidores de todas as idades, de 11, 12 anos até 60, 75 anos, né? Uma faixa enorme de gente de todas as idades, de todas as culturas, de todos os conhecimentos. Então eu tenho que falar de uma forma que, de preferência, que todos entendam, né? Tá? Então eu tenho que reduzir bastante algumas coisas, tá? Então, só para te dizer que isso aqui pode ser feito de uma forma muito mais aprimorada, mas por enquanto é isso que nos interessa, porque isso aqui também não é desenho técnico e também não é desenho industrial, não é nada disso, né? Isso aqui é apenas uma base para a gente poder desenhar melhor na nossa arte, tá bom? Então vamos lá. Então isso aqui é como se eu estivesse vendo o meu copo de frente, tá? Meu copo de frente é isso. Se eu inclinar, então você tem isso, tá? O círculo. Se eu inclinar o meu copo, olha o que vai acontecendo. Essa circunferência, esse círculo aqui, parece que ele vai achatando, ó. Ele muda de forma. Eu já não posso dizer que isso aqui é um círculo. Do jeito que eu estou olhando, isso não é mais um círculo, ó. Isso vai achatando. Conforme eu vou virando, ó, ele vai ficando com isso aqui menor. Olha só. Tá? Até que agora, olha o desenho dele como é que é. Formou o que a gente chama de elipse, tá? Às vezes eu chamo de oval, que é para facilitar quem está assistindo, tá? Olha só como é que tá. E conforme eu vou virando, fica pior ainda. Mais fininha ela fica, tá vendo? Né? Então, é isso aqui que a gente tem. Uma porção de coisas assim, ó. Mas eu vou fazer isso aqui de uma maneira mais interessante. Vamos supor que aqui seja o meu copo. Eu vou esticar ele para cá. Apenas para ficar o mesmo tamanho, né? Vou fazer assim, ó. Vou fazer menor. Agora eu vou fazer um retângulo. Vamos supor que eu esteja virando o meu copo, tá? Faço um retângulo, a mesma história. Vem aqui no meio. Isso aqui você pode fazer à mão livre, tá? Eu tô fazendo assim porque eu não estou assim muito legal para ficar desenhando à mão livre. Eu tenho andado um pouco nervosa, nem acho meio aqui, um pouco nervosa, então não tá funcionando bem fazer à mão livre. Então o que eu tenho aqui, ó? É a mesma coisa desse, só que achatado. Eu achatei. Então aqui eu tenho, continuo tendo aqui, ó, isso, parte reta, reto e reto. Reto, igual a esse, e reto, igual a esse. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Lá vem o eu, ó, reto aqui e vai. Reto, vai. Reto, vai. Reto, vai. Tá? Já formei aqui a minha elipse, tá bom? Ou seja, o meu copo tá virando. Agora eu vou fazer um quadrado, aqui já virou um retângulo, perdão. Eu vou fazer um retângulo mais fino aqui, ó. Vou fazer assim. Aqui, um pouquinho mais fino aqui, ó. Tá?
Lá vou eu de novo, junto aqui, calculo o meio, né? Do meio eu faço uma vertical, uma horizontal, está saindo melhor, né? E vou fazer uma outra elipse aqui, que é o círculo virando. Então, aqui eu tenho reto, 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 assim, reto. E vai indo, tá bom? Aqui a mesma coisa, vou fazer só mais um, tá? Então, eu fiz todas essas elipses aqui, poderia ter feito até mais, ó, do jeito que eu fiz aqui, tá vendo? Agora, vamos ver o que a gente pode conseguir daqui, tá? Aqui, se eu juntar esse lado com esse, e esse com esse, e apagar algumas coisas, olha o que vai acontecer. E, bem, depois de um problema técnico, onde eu gravei tudo, inclusive isso, e não saiu nada na hora que eu fui editar, eu tô tendo que fazer essa parte do vídeo novamente. O que eu fiz aqui, olha, foi o seguinte, eu tinha aquele conjunto aqui, né, de elipses, aqui eu apaguei, simplesmente apaguei, juntei, formei um cilindro. Aqui eu fiz mais um, puxei aqui, fiz outro cilindro e fui apagando e montando, tá? Então veja que aqui, ó, eu já fiz uma peça, parece até uma taça. Não tá bem uma taça, mas parece, né? Tá? Então agora eu vou te mostrar como fazer um cilindro e como sombrear para que ele fique assim, ó, tá? Como é que a gente calcula essa sombra daqui, tá bom? Vamos ver se agora sai, né? Vou fazer aqui o meu cilindro. Aqui eu vou botar 1,5. Não se prenda à minha medida, tá? Não fique aí no desespero. Ai, que medidas você usou? Não importa as medidas que eu usei, porque isso aqui é apenas para te mostrar como se faz. Então, se você entender, você pode fazer em todas as medidas. Qualquer medida que você queira fazer, você consegue. Tá? Já vou fazer assim aqui. Isso aqui você já me viu fazer lá naquela primeira parte, que eu não perdi o vídeo, né? É fogo, às vezes isso me acontece. Tá? Já vou fazer simultaneamente aqui embaixo, tá? Que são as duas elipses, que é o que eu tenho que fazer aqui. E aí vou começar a fazer a minha elipse de acordo com com o começo aqui do vídeo, que é reto. Vou fazer mais aqui para você ver, olha. Reto, reto, vai. Por que eu digo que aqui é reto, né? Essa partezinha, né? Reto e vai. Reto e vai. Reto e vai. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, desenho de xícara, né? Aí a pessoa vai, né? Que é mesmo nosso exemplo do copo, né? A gente sabe que é uma coisa, opa, assim, né? Mais ou menos isso, tá? E aí vem aqui, por exemplo, se fosse uma xícara, né? Ó, e aqui acompanha, né? Aí vem, pá, não é isso? Pois é, às vezes eu vejo xícaras assim, ó. Aí eu pergunto para você, você acha que isso aqui tá certo? Né? Se você pegar uma xícara e fizer aquela coisa que a gente fez com o copo, você acha que você vai ver essas duas pontas aqui, né? Ou você vai ver assim? Não é? Tá? Então, agora você sabe aqui um dos exemplos, né? Tem vários exemplos, não é isso? Bom, então aqui eu já tenho o meu... Opa, tô fugindo aqui. O meu cilindro. Eu vou forçar um pouquinho mais o lápis aqui para você enxergar. E vou apagar algumas linhas, porque senão vai ficar tudo muito confuso aqui.
aqui eu já tenho o cilindro, depois eu vou apagar essa parte. E aqui eu vou colocar um ponto de luz, tá? A gente tem que se basear em alguma luz para poder fazer a sombra. Eu vou colocar daqui para cá, porque aqui eu não tenho espaço, tá? Então, eu vou colocar o meu ponto de luz aqui. E vou colocar um outro ponto onde a luz bate, ó. Vou descer, eu vou descer com isso, ó, até aqui, uma linha reta, mais ou menos aqui, tá? Vamos supor que aqui seja a minha mesa, meu horizonte, né? Aquela história que eu falei lá no cubo, vamos supor isso, tá bom? Então, o que eu faço? Eu tenho um ponto aqui e eu vou daqui desse ponto até a parte de baixo do meu cilindro, eu vou fazer uma tangente. O que é uma tangente? Quando a gente tem alguma coisa arredondada, que é uma parte, isso aqui é uma parte de um círculo, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, eu tracei uma tangente e aqui tem um pontinho. Esse pontinho é onde a minha reta bate na minha tangente. Se eu quiser tirar uma tangente daqui, ó, eu faço isso, ó. Esse aqui é o ponto onde essa minha linha bate aqui no meu círculo, tá? E essas linhas aqui a gente chama esse movimento de tangente, tá? Então, eu vou tirar aqui uma tangente a um ponto aqui que eu não sei qual é. Eu boto aqui a minha régua, fixo a régua aqui e vou chegando para cá até atingir o meu lápis, que é aqui, ó. Então, daqui a aqui eu traço, espero que a minha sombra dê aqui. Tá? Aqui eu tenho um pontinho que é o ponto de tangente, que é exatamente, eu vou fazer maior assim para você enxergar, ó, tá? E eu vou pegar esse mesmo pontinho e vou passar aqui. Você sabe, você já me viu fazer esse pontinho aqui lá naquele vídeo do cubo, né? Aqui é a luz, eu tô projetando a sombra aqui, tá? Então, eu venho daqui e vou fazer a mesma coisa aqui, nesse lado aqui, que é o lado do cilindro que eu não estou vendo, que está dentro dele, é lá do outro lado, mas eu vou fazer aqui. Por isso é que eu não apaguei. Eu venho aqui do meu pontinho, ó, e vou colocando a minha régua, vai, até eu achar aqui aonde passa. Então, eu venho assim, ó, do ponto e passo e vou fazer aqui a linha, ó, comprida, porque eu não sei onde essa linha vai parar. Assim, então eu tenho isso aqui, tá? E assim como no cubo, eu tenho que, agora eu projetei a parte de baixo, eu tenho que projetar a parte de cima, só que eu não posso simplesmente projetar assim e acabou essa história, não é assim que se faz, tá? Esse pontinho que eu determinei aqui, ele serve justamente para me ajudar aqui na parte de cima. Aqui também, ó, eu tenho aqui, ó, um ponto de tangente, que é mais ou menos esse, tá? Que também vai me ajudar. Então, eu vou pegar uma reta desse pontinho aqui, eu vou subir até esse lado aqui, ó. Daqui, bem certinho, tá? Até aqui e vou marcar, ó. Eu achei um outro ponto aqui. Essa linha, ela é paralela a essa, tá? Ou seja, a distância daqui, aqui, daqui, é sempre igual, são linhas paralelas, tá? Então, eu tô marcando aqui. Olha só o que eu tô fazendo. Aqui é o meu cilindro, tá? Assim, ó. Eu tô marcando um pontinho daqui até essa borda. E agora, eu preciso marcar um outro pontinho aqui na parte de trás do meu cilindro, ou seja, daqui até algum lugar aqui, que é esse aqui que eu achei, ó. Eu vou marcar daqui, que é o meu ponto aqui da minha tangente, vou colocar minha régua, tá? E vou até a parte de trás, que é esse aqui, ó. É esse ponto aqui, que é aqui, ó, tá? É isso. O ponto aqui é esse, e o ponto aqui é esse, tá? E o meu cilindro é assim. Então, vamos lá. Então, agora aqui eu já tenho 2 pontos, porque eu antes não tinha nada, só tinha os pontos embaixo, onde eu tracei isso aqui. Agora, eu tenho que traçar isso. Eu venho aqui com o meu ponto de luz, ele tem que
passar em cima desse pontinho que eu acabei de achar. Então, aqui, assim, e ele vai esticar, ó, até lá embaixo, em uma parte do desenho. Opa, deixa eu apagar porque eu borrei a mão. Em uma parte do desenho, onde ele cruza, que eu andei, eu movimentei aqui para você ver e acabei tirando do papel, tá vendo? Eu venho com um ponto aqui, ó, boto o lápis aqui, passo por esse ponto, estico a minha reta até ela cruzar alguma reta. Alguma reta é essa, ó. Essa reta é essa que veio daqui, tá vendo? Então aqui eu tenho um ponto, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro ponto aqui, ó. Esse aqui, eu venho daqui, meu pontinho aqui, aqui está o outro meu ponto, daqui, e traço até cruzar essa reta aqui, tá? Que é essa que vem daqui, ó, passou por cima desse, que é o meu pontinho aqui, e foi. Então, eu tenho 2 pontos agora. Olha só, eu tenho esse e eu tenho esse aqui. Eu vou só fazer uma reta para a gente se orientar, mas essa reta aqui, ela não pode existir, tá? Ok? Porque essa sombra desse cilindro, a gente viu lá no começo do vídeo, quando eu coloquei o celular, que essa sombra aqui, ela não pode acabar reta. E eu, às vezes, vejo isso em alguns lugares. Ela não acaba reta, tá? Ela tem que acabar assim, ó. Ela tem que acabar desse jeito. É claro que existe uma maneira da gente fazer, eu vou fazer aqui, ó, a mão livre. É claro que existe uma maneira da gente fazer isso tecnicamente, né? Eu não vou mostrar isso agora, porque, como eu disse, se eu for mostrar tudo tecnicamente, algumas pessoas podem não entender. E também porque isso aqui não é um vídeo de desenho técnico, né? A gente quer, é o quê? A gente quer tirar o mínimo possível de conhecimento dessas situações aqui com figuras geométricas para a gente poder aplicar na nossa arte. É esse o objetivo dos nossos vídeos, tá? Então aqui eu já fiz isso, ok? A projeção aqui dessa parte de cima. E qual é a parte de baixo? A minha parte de baixo é essa, ó. Eu venho aqui, ó, é onde acaba a minha sombra. Eu venho com uma reta e ela acaba aqui, onde eu estou vendo o meu cilindro. Então, venho assim, faço uma reta mais forte aqui para você perceber. E a mesma coisa aqui, ó. Eu venho daqui e ela vai parar aqui. Pronto. Agora sim, eu vou apagar tudo que não interessa. Eu vou apagar aqui, ó. Pronto, essa daqui é a minha sombra, né, projetada desse cilindro de acordo com uma luz que está aqui, tá? E agora eu vou começar a sombrear. Se a minha luz está aqui, a minha parte mais clara, ela está aqui, ó, né? A minha luz está aqui, a parte clara está aqui. Aqui será a parte mais escura. Eu vou adotar a mesma coisa que eu adotei lá na nossa esfera. Eu vou adotar uns 4 tons. Você pode adotar 3, você pode adotar 4, 5, mas eu acho que 4 tons é legal. Então, aqui vai ser a minha parte mais escura. É aquela parte onde realmente a luz, ela não bate aqui desse lado, ela está batendo aqui na frente, tá? Então, eu venho aqui. A própria sombra aqui, projeção, ela me dá dicas. Qual é a dica que ela me dá? Ela me dá a dica do seguinte, que aqui, ó, daqui para cá, eu já não tenho mais sombra. A minha sombra não está aqui, a sombra está para lá. Então, essa parte, se eu subir aqui um pouquinho, ó, eu sei que aqui é onde eu estou clareando, tá? Então, eu não posso colocar uma coisa escura dessas nesse lado aqui, com certeza não, tá? Então, aqui é onde já começa a clarear. Então, eu tenho que botar os meus tons mais aqui espalhadinhos, né? Eu vou começar a clarear. E os fuminhos, gente, é o seguinte, você pode apontar os fuminhos com
Apontador vai estragar o seu apontador, vai durar pouco. Você pode passar estilete, conforme eu fiz aqui, tá? Apenas apontar assim. Ou você pode descascar o seu esfuminho, se você quiser um outro efeito de esfuminho. Você tem que tentar isso, tá? Isso aqui é simplesmente um papel bem enroladinho para formar um lápis. Isso aqui é um esfuminho. E aqui, como tem, ó, esse pedaço do lápis, tá vendo? Eu posso, ó, ir descascando o esfuminho de acordo com o que eu quiser fazer aqui na minha ponta, tá? Então, essas são as formas de você fazer pontinha aí no seu esfuminho. Aqui eu vou ter um outro tom, tá vendo? Só com a sujeirinha do meu esfuminho. E aqui eu vou deixar o branco mesmo, que vai ficar legal. Já tá dando uma boa impressão de volume nisso. E vou fazer minha sombra. O que eu sei da minha sombra? Eu sei que ela aqui é bem preta. E da mesma forma que eu usei 4 tons aqui, eu vou usar 4 tons na minha sombra. Tá? As beiradas da sombra, né, eu costumo deixar um pouquinho mais claras. Eu também gosto de pintar conforme a sombra, tá? Assim. Então, eu tô fazendo assim com o lápis, tá? Não tô fazendo assim. Pode até fazer, né? Assim, na vertical, horizontal, inclinado, tá? Mas eu gosto muito de acompanhar a sombra, a forma dos objetos. Aqui eu sei que ela é mais clara também, né? Conforme ela vai se afastando, a gente viu lá no começo do vídeo, mais clara ela fica. É claro que eu posso melhorar esse desenho, né? Posso tirar, por exemplo, essas marcas aqui, como com a minha querida borrachinha aqui. Essa borrachinha, todo mundo já sabe, ela chama-se borracha, ela é uma borracha maleável, você pode procurar por borracha artística nas papelarias ou Fusan, que é como está escrito aqui, tá? Provavelmente se você falar Fusan, não sei se as pessoas vão saber o que é, mas é o nome dessa borracha. Aí eu venho aqui, aí isso aqui são técnicas, né? Para você não deixar marcado, se você não quiser deixar marcado. Mas eu aqui realmente não estou interessada em fazer esse tipo de coisa. Deixar realmente escuro, né? Porque o contraste é o que dá a impressão de volume, entende? Numa pintura, num desenho. Isso de contraste, eu falei lá no outro vídeo, quando eu disse que muitas pessoas pegam um estojo de lápis de cor com 36 cores e usam as 36 cores todas no mesmo tom. Aí você olha, não tem aquele equilíbrio do contraste. É tudo igual, sabe? Não tem muita graça naquilo, né? É o contraste que faz você perceber uma cor, faz perceber a outra, faz perceber se está mais claro, se está mais escuro. Se não tem contraste, você não percebe nada. Pronto, vou trabalhando meu desenho até ele ficar convincente, tá? Aqui, a minha luz, ela passa, né? Ela passa e volta, ela bate na superfície e volta, da mesma forma que ela fazia com a minha esfera, ela bate e volta. Aqui também, ó, ela bate e volta, em toda a lateral do meu cilindro, ela bate e volta. Então, o que eu faço? Eu venho aqui um pouco, olha, quando a borracha está suja assim, a gente estica e mistura tudo outra vez, tá? Quando ela estiver muito suja, é claro, a gente joga fora. Então, vamos lá. Eu venho aqui, olha, com a minha pontinha e vou deixar aqui um pouquinho de branco. Lembra que eu fiz isso também lá na nossa esfera? É um detalhe, mas olha como é que ele faz a diferença, tá? Incrível, né? É um pequeno detalhe. Pronto. Tá ótimo, né? E aí você deve estar pensando que eu esqueci essa parte de cima. Não esqueci, não. Essa parte de cima é o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui isso aqui é isso. Agora, uma coisa, você percebeu como é que eu desenhei isso aqui rapidamente? Pois é, eu precisei fazer o quadrado, isso tudo aqui que eu fiz, não precisei. Por quê? Porque é a prática, tá? Eu preciso saber tecnicamente dessas coisas aqui, ó.
tá? Que na verdade é isso aqui que você não viu fazendo isso, tá? Eu preciso saber dessas técnicas aqui todas, tá? Mas na hora de colocar no papel, eu não preciso montar exatamente isso, por exemplo, para desenhar isso aqui, ó. Eu agora aqui poderia desenhar assim, isso aqui é assim, ó. Eu venho aqui, veja que eu não estou fazendo aqui uma elipse, fazendo aqui aí, né, faz aquela cruz, faz o X, eu não estou fazendo. Por quê? Porque já não preciso mais fazer isso, tá? Vem assim, ó, eu posso fazer uma outra coisa aqui, daqui a pouco isso aqui vira uma pilha. Sabe aquela pilha gordinha? É só fazer aqui, vai virar uma pilha, né? Mas é assim, então, se você souber as formas básicas, se você souber desenhar bem as formas básicas, você consegue desenhar tudo, tá? E a luz, quando você fizer exercício aí na sua casa, não coloque a luz só na mesma posição que eu coloquei, não. Coloca aqui, coloca lá, aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos supor que eu tenha isso aqui, eu vou até apagar, senão... E aí, a minha sombra continua sendo desse lado. Pronto, é isso aqui, tá? Aí eu tenho aqui a sombra, vem aqui, ok? É a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? É esse aqui. O que acontece? Se esse meu cilindro, aqui está minha luz, se esse meu cilindro for oco, igual a canudo de papel, sabe? Canudo daqueles papéis que tem na cozinha, papel laminado, daquele plástico, ou então papel higiênico, tá? Se for isso aqui, um cilindro assim, oco, tá? Você coloca alguma coisa. O que acontece? A minha luz, ela vai bater, essa superfície não existe, né? É um buraco. Ela vai bater aqui. Então, esse lado aqui, ó, ele vai ser iluminado. Isso aqui que a gente está vendo é a parede, é essa parede aqui, ó. Então, esse pedaço vai ser iluminado, mas esse não, porque esse aqui, ó, minha sombra, ela bate aqui, tá? Mas ela não bate aqui dentro. Aqui não, aqui ela entra, ela bate aqui dentro, aqui ela não entra. Então, aqui eu vou ter sombra, tá? Da mesma maneira, do mesmo jeito que a gente usou 3 ou 4 tons aqui, eu vou usar 3 ou 4 tons aqui. Aqui vai ser branco, realmente branco. Isso aqui é minha parede, ó. Parede do meu cilindro. Então, ele vem assim, ó. Então, quando eu olho um desenho destes aqui, ó, ele me dá a sugestão de que isso aqui é um cilindro oco, tá? Porque aqui embaixo, aqui dentro tá escuro. A luz está batendo aqui. E a luz batendo aqui, ó, ela não bate aqui, ela bate aqui, aqui tá claro e aqui tá escuro, porque ela não consegue bater aqui, ó. Olha por onde é que passa a minha luz, ó. Ó. Tá? Então, isso aqui é um cilindro oco, ok? Então, é preciso prestar atenção se o seu cilindro é oco ou não é oco, tá? Aqui eu não tenho um cilindro oco, aqui a minha superfície, ela é igual a isso, tá? É uma tampa, sei lá, tá? Então, como fazer? A minha luz está batendo aqui, ó, ela vem, tá? Aliás, vou até tirar um pouquinho mais aqui. Eu posso pegar esse quase branco aqui, ó, e simplesmente sujar. Aliás, posso fazer isso até com o meu próprio esfuminho, ó. Dá só aquela sugestão aqui, ó. Então, é assim. E eu espero que você tenha gostado, sinceramente. Desculpe aqui os problemas técnicos que a gente teve, né? Às vezes acontece. Então, faça esses exercícios, tá? Você vai ter grande êxito, você vai ver como o seu desenho vai melhorar se você tiver o conhecimento disso. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam ver e também para ajudar o canal a subir, tá? Dê o like se você gostou, se você não gostou, dê o dislike, porque também me ajuda do mesmo jeito. E deixe escrito aqui nos comentários se você já fez alguma desses nossos desenhos, se você está conseguindo fazer, né? Quais são os seus planos para isso, você acha que é importante ou não, né? Tá? Semana que vem eu não vou dar o cone. Semana que vem eu vou abrir um espacinho e vou falar sobre lápis de cor. Técnicas de você traçar
com lápis de cor. É claro que isso aqui você pode fazer com lápis de cor, não se prenda apenas a um lápis preto, ok? Não, tente fazer com outros tons de lápis de cor, tá? Porque isso vai te ajudar bastante, ok? E depois, daqui a 1 ou 2 semanas, eu não sei se será um vídeo apenas sobre lápis de cor ou se serão 2 vídeos de lápis de cor, eu não sei. Isso, o lápis de cor é para atender o pedido da Fabiola, que é seguidora aqui do canal, eu gosto muito dela, é minha amiga, então eu vou fazer esses vídeos para ela e claro que vai beneficiar todo mundo, né? Muita gente tem dúvida de lápis de cor, como é que traça, como é que faz polimento, né? Como é que faz camadas, tá bom? E eu vou usar lápis de cor comuns, baratos, nada daquelas caixas, nada disso, lápis de cor de R$500, nada disso, lápis de cor comum, tá bom? E depois que a gente terminar esse 1 ou 2 vídeos, que eu não sei como serão, eu vou voltar para o cone. Agora, uma coisa, se você prestou atenção lá no começo do nosso vídeo, você vai perceber o seguinte: como será que eu faço um cone? Será que o cone é tão diferente? É muito diferente de um cilindro? Ou será que ele é bem parecido com um cilindro? O que você acha? A forma de fazer a sombra é um pouquinho diferente, quer dizer, é diferente, né? Porque ele é diferente. Mas a forma de desenhar, será que é tão diferente assim? E aí, tenta descobrir aí e depois você vai ver como é que é, tá bom? Então é isso, obrigada por assistir, beijo! Tchau, tchau!